Olá, está começando mais um Novos Tempos. Desânimo, pensamentos negativos, tristeza prolongada ou cansaço podem indicar depressão, mas até os médicos podem se confundir com o diagnóstico. Por isso, os exames clínicos são importantes e principalmente o histórico de doenças de quem está se sentindo mal. A Organização Mundial da Saúde define depressão como um transtorno mental comum que pode se tornar crônico. A depressão prejudica a capacidade da pessoa de levar a vida diária e pode até levar a pensar em suicídio. 5 milhões de brasileiros têm alguma doença psicológica grave e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2016, a depressão é a patologia mais impactante no mundo. Como diz, da mente, da cabeça, né? A agitação, da vida, do sistema nervoso e várias coisas mais. Você começa a não ter valor ali dentro de casa, com amizades. O financeiro prejudica muito também. Então eu acho que eu imagino sim que seja depressão. Conheço alguns casos, mas nunca vivi pessoalmente. Olha, eu nunca convivi com ninguém que tivesse assumido uma depressão ou que eu pudesse perceber até pelo meu pouco conhecimento do assunto. Então, se eu já tive algum contato, eu não soube. Para esclarecer dúvidas e tentar entender o que é depressão e os caminhos de como sair dela, nós convidamos o doutor em Psicologia Social e professor da Escola de Ciência da Informação da UFMG, Cláudio Paixão. Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui no Novos Tempos. Para começar, eu queria que o senhor comentasse o conceito de depressão pela Organização Mundial da Saúde. Pois é interessante que a depressão ela tem ficado em pauta já há alguns anos e eu acho que mais que o conceito de depressão da Organização Mundial da Saúde é um conceito que as pessoas constroem em cima dessa prevalência, vamos dizer assim, de depressão nos tempos modernos. Porque tem uma questão que é a própria depressão, é a doença, e tem uma questão que é a disseminação da ideia da depressão. Então, muitas pessoas hoje vivem experiências que outrora seriam tristeza, melancolia, experiências existenciais, vamos chamar assim, e acabam sendo diagnosticadas ou rotuladas como depressão. Muitas vezes até por um diagnóstico equivocado. Então, o que a gente tem que pensar é que hoje nós temos uma sociedade que coloca uma pressão muito grande sobre as pessoas para ter um desempenho na vida. E esse desempenho muitas vezes causa algumas coisas que a gente viu nessa entrevista, né? Alguns comportamentos que são associados, claro, à depressão. A depressão envolve situações como essa, uma autoestima baixa, uma visão negativa da vida, uma tristeza prolongada e que não desaparece com o tempo. Então, muitas vezes as pessoas associam o que seria uma depressão processual, fruto de alguma situação da vida, com essa patologia psiquiátrica, né, que é a depressão. Eu queria entrar nessa conversa, já que você trabalhou de maneira bastante clara, né, a complexidade que é do conceito, mas a ciência, hoje, já consegue dizer quais são as causas da depressão? Pois é, a gente tem várias correntes psicológicas, né? E dentro dessas correntes psicológicas, duas muito fortes. Uma delas que tem uma base muito grande da medicina, né? Que falam de uma predisposição genética para a depressão. Outra que vai falar de que pode sim existir essa predisposição genética, mas uma condição ambiental, muitas vezes associada a uma construção de um pensamento, de uma forma de pensar negativa a respeito de si mesmo. Então, uma conjuntura familiar, uma conjuntura social pode levar a pessoa a desenvolver uma visão que a gente pode brincar, que é aquela história sempre do copo cheio e do copo vazio. Que o otimista vê metade do copo como cheia e o pessimista vê metade como vazio, né? Então, que o depressivo ele teria essas condições, digamos assim, ambientais favorecido a que ele tivesse essa percepção da vida. Então, ele sempre escolhesse o lado ruim das experiências para valorizar. Então, descaracteriza uma experiência que tem um aspecto bom, valorizando o aspecto ruim dela. Então, isso é muito comum. Então, esse talvez seja o conceito mais atual
né, associado à ideia da depressão. Bom, gente, então eu vou convidar vocês, né, para assistir uma matéria que vai nos ajudar a compreender melhor a depressão e como que ela pode afetar a vida, o trabalho e a família de quem sofre com ela. Nossa equipe foi conversar com quem já passou por essa experiência. Confundida muitas vezes com tristeza, apontada como desânimo ou preguiça e vista ainda com muito tabu pela sociedade. Assim é a depressão, doença que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge hoje cerca de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Existem várias emoções que fazem parte desse quadro. A gente vai ter uma sensação de angústia, a gente vai ter uma sensação de incapacidade, a gente vai ter tristeza e muitas vezes a gente tem uma ansiedade. A depressão pode acontecer em qualquer fase da vida. Momentos de estresse, perdas e problemas de saúde são comuns desencadeadores da doença. Se a gente for entender depressão como uma dificuldade de lidar com perdas, todos nós temos uma certa dificuldade, né? Em graus menores e em graus maiores. Helena e Luiz Fernando são de sexo, profissão e gerações diferentes. Pouco em comum, mas os dois passaram pela depressão. Eu comecei a ficar muito quieta, sabe? Já não queria mais sair de casa, né? E esse quadro começou assim que eu tive o câncer de mama. Eu não tinha vontade de me arrumar, sabe? Eu não tinha vontade, eu tinha preguiça de sair daqui e ir na frente da casa. A partir do ano passado, assim, em algumas determinadas situações, eu me vi num quadro de ansiedade muito grande. Próprias fases da vida que vão necessitando da gente uma maior responsabilidade, um peso maior, né, para realizar as coisas, e isso foi me deixando muito ansioso. E em diversas situações eu parei de fazer aquilo que eu gostava, de coisas que eu gostava, por exemplo, ver séries em casa, ler livros e até mesmo de sair de casa. No Brasil, a assistência médica a pessoas com depressão pode ser feita pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Além de atendimentos ambulatoriais e internações, o SUS também oferece medicação gratuita quando há receita médica. Somente no ano passado, mais de 90 mil procedimentos foram realizados, totalizando um custo de 15,8 milhões de reais para o Ministério da Saúde. É importante orientar que essa pessoa busque uma ajuda especializada, né? Muitas vezes o familiar quer que essa pessoa se trate, o amigo quer que essa pessoa se trate, e é importante que essa pessoa se conscientize que o processo de melhora só vai vir se ela tomar a iniciativa. Em situações assim, onde você é avaliado com um quadro depressivo, eu acho que a primeira questão e a primeira situação é você aceitar, né? No momento em que veio a ajuda do psicólogo, né, da terapia, hoje, por exemplo, eu não tenho vontade de parar. Eu não tenho vontade, porque agora que eu estou vendo os resultados. A família de um depressivo também precisa ser orientada sobre como ela lidar, de como conduzir. O depressivo não precisa de ninguém passar a mão na cabeça dele. Pelo contrário, né? Ele precisa ser... É necessário confiar na competência dele para ele lidar com as perdas que fazem parte da vida de todos nós. Se eu não tivesse amigos que me colocasse para cima, que me ajudasse, que me fizesse reagir, eu não conseguiria. A minha mãe, a minha filha aqui dentro de casa, os meus amigos em volta, sabe? Então, assim, eu devo muito a eles. O apoio da família, de amigos e da namorada, ou enfim, né, pessoas próximas que você tem, é muito importante. A depressão também pode levar ao suicídio. Mais de 800 mil pessoas tiram suas próprias vidas todos os anos, sendo a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos de idade. Antigamente as pessoas sofriam caladas, né? Ter depressão e ter dificuldade com qualquer forma de se relacionar e de perder era algo que não era possível de ser dito, possível de ser conversado. A depressão, ela não começa de uma hora para outra, não. Ela vai, aos pouquinhos, ao longo da nossa vida, é que ela vai tomando conta. É um mal do século. Eu acho que as pessoas estão tendo uma tendência a ficarem depressivas, a ficarem angustiadas, a ficarem super ansiosas com várias coisas durante o dia, e tem que ser tratado sim, tem que ser falado sim. Então, professor Cláudio, o
que você destacaria assim, dessa matéria que acabamos de assistir? Eu acho que essa matéria é muito interessante por muitos aspectos. Primeiro, ela destaca 2 casos onde a depressão, a pessoa não parece ter uma estrutura depressiva, parece que foi propiciada por situações na vida, que é aquilo que a gente falou. Isso pode ser uma crise como um câncer, alguma coisa assim. Segundo, ressaltou a importância de conjugar os tratamentos. Tem a questão do tratamento medicamentoso, que é muito importante para romper aquela paralisia em que a pessoa se coloca, ou que se coloca, não é, dá a impressão que é intencional, não é intencional, mas onde ela está no início, para que possa se iniciar um processo terapêutico. Todos os estudos revelam que o remédio é muito bom para tirar a pessoa dali, mas ele não reverte aquela visão negativa da vida. O que faz isso é a terapia, o processo terapêutico. Tem um autor que eu gosto muito, chama James Hillman, que ele fala que a gente vive numa cultura de picos e vales. A nossa cultura valoriza muito a resposta imediata, a rapidez, a intensidade das experiências. E muitas vezes a gente não tem oportunidade, como em tempos anteriores, de ficar triste, ficar consigo mesmo, como os poetas de antigamente, que mergulhavam em si mesmos para poder encontrar a alma de verdade. E o que acontece? Ele diz que a alma mora nos vales, e talvez a depressão seja esse vale, que às vezes a gente é jogado para poder recuperar a gente mesmo. E o processo terapêutico ele oferece essa possibilidade de você reencontrar a sua essência e aprender a viver uma vida diferente da que você vivia. Reencontrando os amigos, reencontrando essas coisas que nos alimentam, as atividades culturais, as atividades artísticas, as atividades prazerosas, né? Mas a gente precisa de ajuda para isso. Então, essa matéria, ela coloca isso muito bem. A participação do entorno, dos amigos, das pessoas apoiando as pessoas para superarem esse momento traumático difícil. E eu queria só que você ainda comentasse sobre isso aí, que eu achei super interessante a sua confirmação daquilo que eu percebo também, o papel de amigos e familiares quando percebe que alguém está, vamos dizer assim, com esse quadro que indica uma depressão. Uhum. O melhor o primeiro passo a tomar é procurar um profissional? Eu acho que sim, a gente deve ficar de olho. Quando percebe que a pessoa não está bem, fala assim, olha, será que você não está precisando de conversar com alguém? A gente pode começar o tratamento, a gente tem a ilusão, né, que tratamento psicológico, psicoterapia é feito com psiquiatra e psicólogo só, mas na realidade existem a gente pode chamar sei lá, terapeutas populares, né, que são aquelas pessoas que ouvem os outros, que tem pessoas que têm esse pendor para ouvir, e essa pessoa pode ser um grande veículo. Pode ser, às vezes, o seu cabeleireiro, a sua manicure, o seu amigo, o seu taxista, né? Aquela pessoa que vai falar assim, olha, cara, eu acho que você não está legal. Você já pensou em procurar ajuda? Né? E oferecer esse apoio. Às vezes é o primeiro escuta, o primeiro acolhimento que às vezes a gente não tem na família, não tem com alguém que está próximo. Professor, a nossa conversa está muito boa, mas vamos chamar um breve intervalo. Perfeitamente. Ana Carolina. E daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre depressão. Não saia daí. O Novos Tempos está de volta e hoje estamos falando sobre depressão. E nesse bloco vamos conversar sobre um assunto que ainda é tabu para muita gente, o suicídio. Em pelo menos 90% dos casos, o suicídio é prevenível porque está associado a patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Onde houver informação clara e objetiva, a tendência é que o número de casos caia. Não é isso, professor, a prevenção se faz com informação também, né? Exato. E no último bloco a gente tratou de uma questão importante, né? Dessa rede que existe no entorno. Então, muitas vezes a gente permite que a coisa chegue a um ponto extremo, que é o suicídio, porque não somos capazes de perceber sinais que essa pessoa está colocando. Então, é muito importante que qualquer pessoa que tem uma relação afetiva com a outra fique atenta a esses sinais. E, ao mesmo tempo, que as pessoas possam ter uma vida rica em experiências. Não é rica em atividades, é rica em experiências, porque quando a pessoa sente que tem um sentido, um propósito na vida, ela deixa de ter as condições fundamentais para o suicídio, que entre elas está a pessoa não identificar aquela vida como dela. Então, muitas vezes, a pessoa não quer se matar, ela quer matar aquela vida que ela está vivendo. E muitas vezes o apoio de alguém, a relação afetiva, uma atividade ou várias atividades que dão sentido à experiência dessa pessoa, conseguem prevenir isso. Então, Cláudio, nessa relação que as pessoas comuns, né, estabelecem entre a depressão e o suicídio, entra nisso que você está acabando de dizer, né? Quem opta por uma decisão trágica como essa, não quer simplesmente sair da vida, quer tirar esse peso ou essa sensação que ela está sentindo. Sim, porque você pode perguntar que para qualquer pessoa que tentou suicídio, tentou autoextermínio, as pessoas vão falar assim, estava muito difícil de suportar.
esse peso, justamente, que é associado, a pessoa cola o peso com a própria identidade dela. Então, eu quero me matar porque eu sou uma pessoa que não sou amada, eu sou uma pessoa que sou querida, ou às vezes essas pessoas elas só vão sentir a minha falta quando eu não estiver mais aqui. Então, tem todo um pensamento de ruína que está associado e que muitas vezes é reforçado, infelizmente, quando as pessoas falam assim, que isso? Isso não é nada, não. Você tem que levantar a roupa, levantar e lavar uma trouxa de roupa. Da pessoa, né? E aí a pessoa não considera que aquela pessoa está despotencializada naquele momento. Então, talvez a melhor abordagem não seja essa. Seja sim chamar as pessoas para a atividade, mas chamá-las de uma forma, digamos, criativa. Tem uma história muito bonita, que é curta, que é de uma atriz que fez a bibliotecária de um filme famoso chamado Óleo de Lorenzo. Quando ela fez aquele filme, ela estava em depressão profunda. A companheira dela falava assim, não, você não vai deixar de fazer o filme. Pegava, levantava, vestia, levava, ela sentava numa cadeira. Na hora de atuar, ela ia fazer a cena, sentava numa cadeira. E ela fala que esse filme foi a ponte para ela superar um processo depressivo grave. Claro, ela estava com psicoterapia e com medicamento também. Mas isso é importante. Agora, Cláudio, como superar essa dificuldade que as pessoas têm de conversar sobre algo que é tão humano, tão presente na nossa vida? Por exemplo, a gente fala assim, falar sobre o suicídio é um assunto tabu. Sim. Com todos os avanços que nós temos, por que ainda é algo que amedronta as pessoas, que... Pois é, porque mexe com uma coisa muito grande, que é o medo humano da morte. A morte é a grande fronteira, é o grande desconhecido. Ninguém sabe, ninguém pode falar com certeza, por mais que nós tenhamos as religiões, todas elas com muito boas explicações a respeito disso, mas a gente não pode falar com certeza como será. Até dentro de uma mesma religião tem várias hipóteses, várias possibilidades teológicas diferentes. Né? Então eu fico pensando que o suicídio ele coloca a pessoa diante de um momento que é antecipação de uma coisa que seria fortuita, casual, a gente não sabe nunca quando vai morrer. O suicida não. Ele tem hora e local. Né? E isso amedronta as pessoas. E por outro lado, tem toda uma história por trás que identifica o suicida como uma pessoa fraca. E isso é uma mentira. Muitas vezes, quando a pessoa está começando a ser medicada, está muito grave de depressão, é um momento que você deve ter mais atenção, porque a medicação tira ela da inércia total. Estou falando da depressão grave, profunda. Né? Tira a pessoa daquela inércia que impede ela de se movimentar e não consegue tirar completamente esse vazio existencial. Então, muitas vezes, a pessoa, quando começa a melhorar, é que ela ganha força para tentar autoextermínio. Então, é justamente nesse momento que a gente tem que redobrar os cuidados com essas pessoas. Agora, procede essa informação recorrente de que a depressão e o suicídio estão aumentando? Nós temos acesso às taxas? É comprovável isso ou é porque nós temos mais informação hoje? Pois é, eu não posso falar com certeza sobre o suicídio, mas com certeza os casos de depressão têm sido diagnosticados em maior intensidade. Agora, muitas vezes eu fico me perguntando se eles necessariamente são casos de depressão, porque hoje a gente observa que existe uma dificuldade das pessoas de lidar com a frustração. Eu brinco que a gente vive numa cultura de evitação da frustração. As pessoas têm um baixo limiar, um limite pequeno para lidar com a frustração. E ela recorre a medicamentos, e ela começa a ter pensamentos de ruína, de fracasso, porque não consegue ser frustrada, porque não chegou aos seus objetivos tão rápido quanto ela imaginava, e coisa que antigamente as pessoas sabiam que levava anos para alcançar, e ela procura um médico e com aqueles pensamentos descritos daquela forma, muitas vezes ela é diagnosticada como depressão. Às vezes uma depressão leve, mas sim, isso entra na estatística. Vou chamar para a nossa conversa o que os internautas estão pensando sobre esse assunto. Ótimo. Vamos lá, Ana. Vamos lá, vamos rodar então o quadro hashtag. Gente, então vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no nosso telão e vamos ver os comentários. Depressão não é um estado de humor. Depressão é uma doença séria e grave. Depressão é o mal do século da nossa geração. Segundo comentário, infelizmente é o grande mal do século XXI e ainda é muito incompreendida. Terceiro e último, depressão é o mal do século. Tudo seria diferente se as pessoas se enchessem de coisas boas e se esvaziassem do que faz mal, do que não soma. Todo mundo fala, né? Comenta aí o mal do século. Essa expressão entrou. O que você achou desses comentários aí, Cláudio? Eu acho que os comentários dizem respeito a duas questões fundamentais. As duas primeiras falam dessa depressão que ela é patológica, de fato, né? A segunda revela uma outra visão da depressão, que é essa depressão que pode ser superada. Então a gente tem que ter cuidado para não ficar nem num polo nem no outro, né? A expressão mal do século, ela remonta à época do romantismo, né? Daquela tristeza que envolvia os artistas e que
acabava levando eles a tuberculose, aquelas coisas todas. Então a gente tem isso, tem uma condição humana, uma condição de tristeza, que pode sim ser de origem patológica, né? Uma doença grave do ponto de vista patológico, mas agora existe uma dimensão existencial dela, que tem gradações e que pode às vezes ser superado com essas coisas boas, pensamentos positivos. Agora a gente deve ter muito cuidado com o oposto, o outro lado. Por um lado tem o tratamento medicamentoso, por outro lado tem a questão das autoajudas, que podem ser perigosas, porque podem mascarar um sintoma, a pessoa ficar mostrando para fora que ela está bem, feliz em viver, sorrindo, e na realidade estar mal e numa hora essa coisa acabar complicando, levar para uma situação bem mais grave. A gente tem que tomar cuidado para não banalizar também, né? As pessoas falam como se fosse muito fácil, né? Vamos nos esvaziar das coisas que fazem mal e pronto. E aí a gente se livra da Sabe aquela depressão. história, sorria, mesmo que seu sorriso seja triste, porque mais triste que um sorriso triste. Isso é muito bonito com poeminha que a gente aprende no grupo escolar, mas não é fácil. O céu tá azul. E às vezes a gente vê isso tá muito triste. divulgado no Facebook, mas a gente esquece de, por exemplo, fazer uma crítica a esse ritmo que a sociedade impõe às pessoas, as cobranças, né? Inclusive para superar a depressão, né? Você pode, você tem tratamento, você tem que tomar, você tem que fazer, você tem que acontecer. E o você tem é muito complicado, né? Tem slow food, tem slow um monte de coisa, devia ter slow life, a pessoa viver a vida mais devagar e até ter tempo de ficar deprimida e viver essa tristeza e, claro, trabalhar para superá-la, mas transformar isso numa experiência de transformação de vida e não numa experiência de sofrimento. O tratamento tem que ser sofrido, né? O Cláudio, estamos chegando ao fim, mas eu queria que você comentasse um pouquinho algo que saiu naquela matéria que eu acho importantíssimo, que é como ajudar as famílias, os familiares e amigos de pessoas que estão... Com depressão. Exatamente. Eu acho que a primeira coisa é deixar claro para essas pessoas que a depressão, como a gente falou aqui, não é uma brincadeira, a depressão não é simples e mais, que a depressão não é tratada simplesmente com a vontade da pessoa, porque a pessoa não tem vontade. Nesse momento, quando a gente está falando da depressão grave, né, ela não tem vontade de sair daquela situação, ela está enfraquecida. Então nós temos que criar condições, e a família pode ajudar nisso, com compreensão, sem passar a mão na cabeça, com certeza, né, mas por outro lado, também sem pressionar essa pessoa como se ela tivesse que fazer uma mágica e se virar do avesso para poder tratar-se, né? Então eu acho que é preciso suporte, cobrar dela que ela se envolva com medicamento, que ela se envolva com terapia, mas sem passar a mão na cabeça, mas também sem banalizar, sem tratá-la como se fosse uma coisa prosaica. Agora, é uma coisa que não escolhe idade, né? Nem sexo, não faz distinção. Qualquer pessoa pode dizer. Pode. E a gente sabe que estresse prolongado cria situação de depressão, é uma consequência de estresse. Existem inúmeros estudos que falam disso. E a gente hoje tem crianças estressadas, crianças cobradas com 1000 atividades, os pais esperam que ela seja um empreendedor. Eu tenho uma preguiça desse negócio de empreendedor. Eu já trabalhei muito com essa ideia no passado, mas eu acho que hoje em dia as pessoas têm essa ilusão que todo mundo tem que ser proativo, que tem que resolver problemas, e as cobram esse desempenho das crianças. E aí o que acontece? A pobre da criança acaba entrando numa condição de ansiedade, de angústia tal, que acaba conduzindo uma depressão. E isso pode, na medida que ela interioriza uma visão ruim dela mesma, uma visão que eu sou fraca, que eu sou incompetente, ela pode levar isso a vida inteira e se tornar uma pessoa deprimida, como a gente conhece por aí, né, pela expressão popular, o resto da vida por causa disso. Você acha então que a qualidade de vida está diretamente relacionada a esse cuidado para a depressão ser evitada, para a depressão ser bem cuidada, para não cairmos nessa? Eu acho que sim, cuidado de vida e cuidado com as pessoas, né? A máxima do é preciso amar as pessoas. Eu acho que isso é importante, se amar e amar os outros. Se a gente conseguisse criar essa rede, seria muito mais fácil de lidar com essa doença, como as pessoas estão chamando, com esse mal do século. Cláudio, muito obrigado por enriquecer aqui o nosso programa Novos Tempos. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui. No programa de hoje, abordamos questões complexas da nossa vida. A depressão e o suicídio. A pessoa humana é um ser complexo, movido por desejos, buscas de prazer e felicidade, e nem sempre consegue lidar com o fracasso ou o sucesso, o excesso ou a carência, as perdas. Suas vulnerabilidades podem levá-la a mergulhar na dor e em tristezas profundas. Podem sofrer o peso da depressão e chegar ao extremo de cometer suicídio. Lidar com fracassos, perdas, frustrações, baixa autoestima revela-se aprendizado fundamental. Cada vez mais percebemos a importância da sociedade garantir aos que sofrem depressão o acesso a terapias e a tratamentos psiquiátricos. As famílias e os amigos de uma pessoa suicida precisam de apoio
e de nossa compreensão. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo programa. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!